Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Mateus capítulo 11. Eu vou ler um trecho. Nós vamos refletir sobre ele. Então, Mateus capítulo 11, verso 20 em diante. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito, muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você, Cafarnaum. Esse texto é chocante. Ele diz o seguinte, que Jesus fez muitos milagres em Corazim, é uma cidade que fica ao norte ali, na Galiléia, e Betsaída, também uma cidade da Galiléia. Pedro, André e Filipe eram de Betsaída, duas cidades da Galiléia. E Jesus operou muitos milagres nessas duas cidades, muitos milagres. E olha, muitos se converteram nessas cidades. Não todas as pessoas dessas duas cidades, não todas, mas algumas se converteram, tanto de Corazim quanto de Betsaída. Mas Jesus está repreendendo essas duas cidades, dizendo o seguinte: se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. A pergunta é, bom, se Jesus sempre soube que se em Tiro e Sidom ele operasse milagres, elas teriam se arrependido. Veja, quando Jesus cita que Tiro e Sidom, isso significa que todos dessas duas localidades se arrependeriam. É isso que significa isso aqui, o texto, tá? Não são algumas pessoas de Tiro e de Sidom teriam se convertido. Jesus deixa claro que toda Tiro e toda Sidom, se Jesus tivesse operado os milagres que ele operou em Corazim e Betsaída, Tiro e Sidom teriam se arrependido. Completamente, totalmente. É isso que o texto indica. Mas por que, então, que Jesus não operou milagres em Tiro e em Sidom para converter essas duas cidades inimigas do povo de Israel? Por que não? Se ele sempre soube que elas se arrependeriam, todas as duas cidades, de forma total, completa, por que ele não realizou? Hã? Não é uma boa pergunta? Do mesmo modo, ele diz, e você, Cafarnaum? Pensa que será elevado até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até hoje. Veja, do mesmo modo, nós perguntamos, Senhor, então por que o Senhor não realizou milagres em Sodoma? Para livrá-la da perdição? Não é uma boa pergunta? Jesus operou milagres em Cafarnaum, muitos, e algumas pessoas de Cafarnaum se converteram ao Evangelho de Cristo. Mas a cidade toda rejeitou Jesus, a cidade como um todo, né? Como um todo. Rejeitou Jesus, assim como Corazim e Betsaída. E aí? Essas são as duas perguntas. Por que Jesus não realizou milagres em Tiro e Sidom e em Sodoma? Para convertê-las. Hã? Há uma resposta humana para isso? Não, não há.
Agora, aqui no verso 25 de Mateus 11, o texto diz: por aquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, verso 26, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Quer dizer, então, que Deus se agradou esconder essas coisas dos sábios e instruídos e soberanamente decidiu revelá-las aos pequeninos, porque foi do agrado de Deus fazer isso. Foi do agrado de Deus fazer isso. Fazer o quê mesmo? Ele operou milagres, muitos milagres em Corazim e Betsaída. Mas operou depois disso poucos milagres, tanto em Tiro quanto em Sidom. Jesus operou milagres ali também. Mateus 15 diz que Jesus, inclusive, curou uma mulher lá da região de Tiro e Sidom. Mateus 15. Saindo dali, foi Jesus para a região de Tiro e Sidom, e eis que a mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus curou a filha dessa mulher cananeia, lá nas regiões de Tiro e Sidom. Então, o que o texto está dizendo aqui, meus queridos irmãos, de Mateus 11, não é que Jesus não operaria milagres em Tiro e em Sidom. Mas o que o texto está dizendo aqui, se em Tiro e em Sidom Jesus operasse a quantidade de milagres que ele operou em Corazim, Betsaída e Cafarnaum, Tiro e Sidom se converteriam. Sodoma se converteria. E aí? Por quê? A resposta está aqui nos versos 25 e 26, porque foi do agrado de Deus fazer isso. E Deus decidiu soberanamente esconder isso de uns e revelar isso a outros. E aí, quem é que vai dizer: Senhor, o Senhor é injusto porque o Senhor escondeu certas coisas de alguém e revelou certas coisas para alguém? Só tinha que revelar para todo mundo, Senhor, para ser um Deus justo, equânime. Não é isso que você diria para Deus? Meu irmão, pare e pense antes de questionar isso. Pare e pense antes de ficar arrumando desculpinhas para distorcer o texto, o sentido desse texto aqui de Mateus 11, que é o que faz um tal pastor Carlos Vailate, que afirma entender de grego mais do que os próprios gregos. Inclusive, ele vai distorcer esse texto aqui, tentando tirar de Deus a soberania que só a Deus pertence. Foi do agrado de Deus fazer isso. Foi do agrado de Deus. E olha, verso 27, encerrando esse vídeo, de Mateus 11. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. É o Filho que determina a quem ele vai se revelar, de modo salvífico, redentivo. É o Filho que determina a quem ele vai se revelar como Salvador. É o Filho que determina. Não é o livre-arbítrio das pessoas que vai determinar isso. Nós vamos continuar repercutindo textos como esse, para que você seja abençoado com as revelações maravilhosas da Palavra de Deus. Abençoa este Senhor e esta que assistiu esse vídeo até aqui. Em nome de Jesus. Amém.